Meus caros, sempre em dia como este, eu escolho para a nossa devocional algum texto que esteja relacionado ao que estamos fazendo aqui. Então eu vou pedir que a igreja abra na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, para que tenhamos um instante aqui no capítulo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Enquanto isso, os nossos irmãos vão chegando. Se você chegou e não assinou o livro de Atas, é muito importante que você assine o livro de Atas. Eu vou começar pelo versículo 14, meus irmãos, mas o objetivo é ressaltar exatamente as qualificações dos líderes. Quero começar pelo versículo 14, porque é por causa disso, do que nós vamos ler aqui do versículo 14 até o versículo 16, que os líderes são chamados. Está escrito assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então, a ênfase toda aqui é o grande mistério da piedade, oculto desde os séculos, mas revelado na plenitude dos tempos. Jesus Cristo é o mistério revelado da piedade. Quando Jesus Cristo chamou os primeiros discípulos, os chamou com dupla dedicação. A primeira dedicação dos discípulos era simplesmente estar com eles. Primeira dedicação. Ele os chamou para estarem com ele, diz um texto no Evangelho de Marcos. E logo depois, ele os comissionou. Então, nós temos dois efeitos que são importantes. É importante entender o que estes efeitos são. Nós chamamos de efeito centrípedo e efeito centrífugo. O efeito centrípedo é aquele em que Jesus atrai as pessoas, neste caso são os primeiros discípulos e depois são muitos outros, chegando inclusive a nós. É aquele trabalho de levar as pessoas a Ele. Então, o grande mistério da piedade talvez seja que, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho e, na pessoa dele, todos seriam atraídos. Para a pessoa dele, todos seriam atraídos. Para ele haveria batismos. Para ele haveria adoração. Então, esse é um efeito de concentração. Isso Deus fez. E aqui esse mistério então é revelado. Deus fez do seu Filho este ponto de encontro. Os eleitos se encontram no Filho de Jesus. A igreja, os irmãos se encontram no Filho de Jesus. Todos espalhados pela face da terra, na mesma geração, se encontram no Filho de Jesus. E se eles não forem da mesma geração, ainda assim eles se encontram no Filho de Jesus. É um poder muito grande, não é? Foi dado a ele, o Filho de Deus, este poder. O poder de reunir na sua pessoa todos os filhos de Deus. Seja na geração em que ele viveu, seja nas próximas gerações,
seja nas gerações anteriores a que ele viveu. Então, este efeito de reunir nele é algo que realmente só dá para compreender pela fé. Então, hoje nós estamos aqui para contribuir, fazer a vontade de Deus, expressar o que é a vontade de Deus, elegendo mais oficiais para a igreja dele. Então, a igreja existe na face da terra para o seu Filho. Por isso somos uma igreja cristã. Este efeito de dar ao Filho todas as coisas e ao mesmo tempo de dá-lo à igreja, como está escrito na palavra, esta é a evidência. É isso que ficou claro para nós hoje. Nós somos cristãos. A palavra de Cristo nos dirige. Ele é o cabeça da igreja. A igreja existe para ele. Então, essa primeira parte é importante destacar. A segunda parte é a que, se o Senhor Deus nos une na pessoa de Cristo para adorá-lo, para testemunharmos ao mundo que Ele é o nosso Deus, o próximo passo é que Ele nos espalha. Então, esse é o efeito da centrifugação. Como aquela máquina que roda e a água precisa ir embora das roupas, alguma coisa assim. Isso é um mistério que foi revelado. Não estava claro para todo mundo, não estava claro para o povo judeu, não estava claro para o povo romano, não estava claro para o povo helênico que Deus faria isso. Mas com Cristo Ele fez. Por isso a palavra de Deus diz que Ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado por anjos, e então vem essa segunda parte, pregado entre os gentios e crido no mundo. Os cristãos, eles são reunidos todos no corpo de Cristo. Então eles ficam fortes, eles ficam colados, ficam juntos, eles ficam muito próximos uns dos outros. É uma estrutura muito segura a do cristianismo, quando o cristianismo está coeso em Jesus, quando ele está junto, próximo e caminha segundo a voz de Jesus. A voz do bom pastor do Salmo 23 vai levando o corpo de Cristo. Por aqui andemos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos ao Pai. Essa é a voz do Senhor Jesus para o seu corpo, a igreja. Entender a voz do seu cabeça é andar ordenadamente. Então, uma igreja anda segundo a voz de Jesus. Uma vez que ela anda segundo a voz de Jesus, também nos é dado o privilégio de sermos as fiéis testemunhas. Quando se fala de testemunha, já se pressupõe uma fidelidade. Porque como seríamos uma testemunha, se na hora de fazer a defesa da fé, não fizéssemos, né? Então nem seríamos testemunhas. Mas nós fomos chamados para um testemunho. E esse testemunho se dá quando nós pregamos entre os gentios. Sabe o que acontece quando a igreja prega Jesus entre os gentios? Os eleitos conhecem o seu Senhor. Não são todos os gentios, mas são eleitos dentre as tribos, raças e nações. Então esse também é um mistério revelado, né? Antes ele era oculto, mas agora não é mais. É para isso, é para que a igreja seja unida e ao mesmo tempo seja uma força de propulsão ao mundo, que o Senhor, na sua graça, escolhe seus líderes, para que estes líderes eleitos pela igreja sustentem, suportem
Então, eu vou usar o exemplo da liderança corporativa. É muito natural em todas as corporações o sistema de uma pirâmide. É muito natural que todos elejam pessoas, escolham pessoas e essas pessoas vão se destacando, vão se evidenciando e um determinado dia se tornam líderes de alguma organização. No mundo corporativo é assim. Mas na igreja, a pirâmide, ela é invertida. Nós não elegemos líderes para que eles fiquem evidenciados, fiquem distintos e passem a ser reconhecidos por serem líderes cristãos. Nós escolhemos líderes para que eles suportem a igreja, para que eles intercedam pela igreja, para que eles auxiliem os mais fracos. E por isso a pirâmide na igreja é de cabeça para baixo. Fora da igreja, todos buscam os postos mais altos. Mas na igreja, todos buscam os postos mais baixos. Em qualquer lugar, em qualquer corporação, os eleitos, em algum momento, vão receber os privilégios por serem líderes, os benefícios por serem líderes. Na igreja, eles vão receber mais serviços, mais cobranças, até mais injustiças. Vocês percebem a diferença? Por isso nós oramos por líderes que liderem o povo de Deus, nunca com sórdidas ganâncias, nunca com desejos de prepotência, nunca com dificuldade no trato com o ser humano, nunca com dificuldade no trato consigo mesmo. Por isso nós oramos para que Deus levante os líderes e eles sejam eleitos, estes líderes, pela igreja, sempre pelo voto direto, simples, sem nenhuma campanha, observação ou qualquer artifício, ou qualquer apoio a um e objeção a outro, da maneira mais transparente possível para que apareçam estes líderes. Quais são os líderes que esta igreja, que está aqui nos versículos 14 a 16, precisa? Então, nesta pirâmide, que não é a pirâmide normal, não estamos escolhendo pessoas para, de alguma maneira, fazermos dessas pessoas como se fossem pessoas melhores do que nós. Ao contrário, estamos escolhendo aqueles que servirão à igreja. Nessa pirâmide que vira, então, de cabeça para baixo, quem são essas pessoas? E são estas dos versículos 1 até o versículo 13, então. Eu lerei nessa devocional. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível. Apenas vou citar essas palavras como numa tradução. Existem pessoas que a vida, o dia a dia da vida, vai lhes aperfeiçoando, de maneira que quando eles erram, o primeiro a corrigi-los é a sua consciência. Então é mais ou menos essa a ideia. Ninguém é santo, ninguém está acima dos erros, mas espera-se de um líder que ele perceba quando erre. E que então nos seus erros seja o primeiro a reconhecer os erros. Normalmente, alguém irrepreensível é alguém que quando vem a correção, ele já sabia que ele havia errado. Algumas pessoas demoram muito e esperam que sempre alguém de fora os corrija. E às vezes, até quando alguém de fora o corrige, ele não aceita. Mas é esperado do líder que ele esteja atento aos seus atos, de tal maneira que mesmo que erre, mas que ele tenha consciência. Essa é a ideia.
Irrepreensível não é não errar. Irrepreensível é alguém que, quando chegar a repreensão, quando porventura vier a repreensão, ele já está em tratamento diante de Deus. Esposo de uma só mulher, obviamente, a Confissão de Fé de Westminster e também o Catecismo de Heidelberg diz que isso aqui é um antídoto contra a poligamia. Nós não estamos vivendo tempos de poligamia aberta, mas já houve tempo na história de poligamia. Então, tem que ser esposo de uma só mulher. Temperante quer dizer não extremado. Temperante quer dizer alguém moderado. Quando a gente coloca sal na comida, não é muito sal, mas também não é pouco sal. É o sal adequado. Quando se coloca alguma coisa em qualquer alimento, nunca é o que se coloca no alimento, nunca se torna o gosto principal da comida. O gosto do arroz sempre será arroz. O gosto do feijão sempre tem de ser feijão. E todo o tempero não pode descaracterizar o elemento. Então, o temperante é aquele que modera e não extravasa, não vai além do normal. A palavra sóbrio quer dizer alguém que as suas faculdades mentais estão ativas. Ser sóbrio, o contrário, é ser ébrio. Ébrio é alguém que não está em equilíbrio. Por isso ele é um ébrio. O ébrio, ele desequilibra no sistema nervoso central. Então ele não consegue nem caminhar reto. Mas o sóbrio caminha reto. Essa é a ideia. A ideia de uma caminhada sóbria, uma caminhada que os seus passos são seguros. A palavra modesto já começa a trabalhar com o senso da humildade do serviço cristão. O serviço cristão não pode ser para o orgulho, mas deve ser para a modéstia, a simplicidade. Ao líder cristão, espera-se que ele abra a porta da sua casa para receber. Ao líder cristão é esperado que ele ensine. Algumas pessoas acham que esse apto para ensinar é ser, por exemplo, professor de escola bíblica dominical. E é importante que todos os líderes sejam, mas não é obrigatório. Porque muitos dos ensinos, eles não são formais, são ensinos informais. Algumas pessoas lideram de maneira informal, de uma forma tão substancial, que é a mesma coisa como se estivesse numa sala de aula, dando uma aula. Então, apto para ensinar, não dado ao vinho. E aqui, nessa época principalmente, é uma época de instrução, porque todo e qualquer desvirtuamento da ideia do que é claro, nessa época, vinha por bebidas alcoólicas. Então, pressupondo que um líder precisa estar com a sua mente concentrada nas coisas que está fazendo, é pedido por prudência que os líderes não sejam dados ao vinho. Não violento, porque muitas vezes, por conta do ofício, pessoas dizem: olha, você não sabe com quem você está falando. Eu sou o diácono tal, ou eu sou o presbítero tal, ou eu sou o reverendo. E o título não deve fazer da pessoa alguém violento, no sentido de obrigar pessoas, violentar consciências de pessoas. Bom, porém, cordato, inimigo de contendas. Talvez o maior trabalho de um líder, o trabalho mais sábio de um líder, é o de ser cordato, ou de buscar a cordialidade, ou de buscar a paz, buscar o bem,
e conciliar situações. Então, este é um serviço importante, mas não parou ainda. Tem outra coisa, não avarento, ou seja, não visualizar ou querer as coisas para si mais do que para os outros. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. E aí tem uma explicação. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, vem uma pergunta, é um hebraísmo, como cuidará da igreja de Deus? Então nós estamos elegendo líderes para cuidar da igreja de Deus. E é importante que estes líderes cuidem bem das suas casas. Então, antes de cuidar da igreja de Deus, é necessário que eles cuidem bem da sua própria casa. E é isso que a igreja escolhe, pensa entre todos os candidatos e faz as suas escolhas. Versículo 6 diz que não deve ser neófito também. Ser neófito quer dizer alguém que conheceu a Cristo há pouco tempo e tem uma caminhada curta na fé. Não deve ser neófito para não suceder que se ensoberbeça. Com o passar do tempo, quanto mais maduros são os cristãos, menos eles se encantam com títulos, menos eles se encantam com elogios, menos eles se encantam com coisas que não sejam para a glória de Deus. Quanto mais maduro é um homem, mais ele sabe que ele não é nada e que tudo é para Deus. Quanto mais maduro for um homem ou uma mulher, qualquer coisa que seja um benefício que alguém queira lhe dar, ele entrega ou ele reconhece que vem de Deus. Mas também quanto mais novo na fé, mais difícil fazer essa distinção. Então as Escrituras, sabiamente, pedem que o líder seja alguém maduro na fé, para que não desenvolva a soberba, como diz aqui o texto, né? E não incorra na condenação do diabo. Então, quando a igreja elege alguém que se ensoberbece com o título, a igreja o expõe à tentação. É muito sério. Eu estou lendo estas coisas para lhe ajudar. Você vai escolher pessoas agora para a liderança dessa igreja. E estas passagens devem nos ajudar na escolha. Às vezes nós já temos nomes na nossa cabeça por amizade, por afinidade. É um erro. Nós não elegemos por amizade. Nós não elegemos por afinidade. E nós não elegemos por gostar de pessoas. E nós não elegemos por dever favores às pessoas. E nós não elegemos os nossos oficiais porque queremos fazer uma aposta com eles. Nós não elegemos nossos oficiais porque gostamos mais deste e por isso eu vou votar nesse porque eu gosto desse. Às vezes, nós não votamos em oficiais para preservá-los. Nós não podemos votar por qualquer motivo que não seja unicamente o que a palavra diz. Leio esses textos e encerro, então, no versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, nós temos a preocupação de conduzirmos a eleição debaixo da orientação da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ajuda muito, não é? Tenho certeza que dos 6 encaminhados, e eu vou chamá-los daqui a pouquinho para que a igreja conheça, saiba, né? Conheça mais, talvez. Tenho certeza que a igreja terá a condição, então, de fazer essa opção.